Vamos à próxima agora. Perdão, estou saindo uma gripe. Então, a próxima. Próxima propriedade. Proposição. Proposição. Dado. X real. E que racional. A qésima potência. Porque, se o x é real, o exponencial de x é positivo. E está definida a potência com expoente racional e base positiva. Você já sabe o que é. A potência com expoente racional e base positiva. E essa proposição diz que isso aqui é a exponencial de q vezes x. Não, é a exponencial de q vezes x. E a prova também é simples. A prova, dados, né? Dados são dois. Dados. Então a prova, observe, a prova, dados, x real e q racional, Bem, primeira coisa que você tem é que tens. Vou botar um tens aqui para reforçar o que eu quero. Primeira coisa, a q-ésima potência. O exponencial de x é um número positivo, e o número positivo é elevado ao expoente racional. Isso é um número positivo. E, você observa o seguinte, a exponencial de x, a q-ésima potência da exponencial de x, isso é a exponencial do logaritmo natural desse número. Vou colocar. Esse número é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, aqui, Olha aqui. Então, fecha aqui. Agora, quando eu olho para dentro da exponencial, o que eu tenho? Eu tenho um logaritmo natural da q-ésima potência de um número positivo. Quem é isso? É esse número, é o número q vezes o logaritmo natural desse número. Então, x. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Tá bem fechado, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas quando eu olho aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o logaritmo natural da exponencial de um número real. E quem é isso? É o próprio número real. Então, está feito. Então, veja bem, a q-ésima potência da exponencial de x é a exponencial de q vezes x. Então, está aqui as propriedades da exponencial. A exponencial está lá, né? Primeira lá no cantinho. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Mas essas duas aqui. A exponencial da diferença de dois números reais é o quociente das suas exponenciais, respeitando a ordem, né? E a q-ésima potência da exponencial de um número real é a exponencial do número racional q vezes esse número
real. Então, continuando, nós temos o seguinte, ó. Agora, observe uma coisa, ó. Agora, observe uma coisa. Tem um resultado interessante aí, que é o seguinte. Observe esta proposição. Proposição. Seguinte. Dados X positivo e Q racional, a qésima potência de x elevado a q, x elevado a q é a exponencial de q vezes o logaritmo natural de x. É a exponencial de q vezes o logaritmo natural de x. E a prova é simples. A prova é simples. Porque você veja uma coisa. Dado x positivo e q racional, se tem-se aqui é desnecessário, mas para enfatizar a conclusão. X elevado a q é um número positivo e, portanto, quem é x elevado a q? X elevado a q é, todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. E nós já sabemos que o logaritmo natural da q-ésima potência de x é quem? É q vezes o logaritmo natural de x. Então está demonstrado. Bem, agora antes de prosseguir, vamos, tá? Desculpe, tá? Eu não atualizei aqui. Então, de novo, a proposição que eu estou. Dado x positivo e q racional, x elevado a q é a exponencial de q vezes o logaritmo natural de x. Por quê? Porque dado x positivo e q racional, a primeira conclusão é que x elevado a q é positivo, com a definição da potência com expoente racional e base positiva. Só que todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Mas quando eu olho para cá, eu já sei que o logaritmo natural da q-ésima potência de x é q vezes o logaritmo natural de x. E antes de prosseguir, vamos fazer uma observação fundamental sobre essa forma. É que esta forma, ela transforma a potenciação e, portanto, a radiciação, a extração da raiz, no produto. E é assim que se fazia a conta, porque a multiplicação ela é bem mais simples, é mais simples do que a potência. Então você transforma a potência num produto. Aí aquela história a razão de ser do logaritmo, né? A razão de ser do logaritmo. Porque olha o que é que eu tenho. Se eu tenho uma tábua de logaritmo, tá? Uma tabela de logaritmo, apesar de que eu ainda não estabeleci uma relação, eu vou falar uma coisa aqui, apesar de eu não ter estabelecido ainda uma relação entre o logaritmo natural e o logaritmo que você vem a conhecer como logaritmo lá no ensino médio. Mas está quase lá, que a potência já está aqui, ó.
Ó, a potência com expoente racional tem a ver com logaritmo. E era assim que funcionava antes o sistema para fazer as contas. Você tinha que x, tá? E você tinha aqui o logaritmo. Então, o que é que você faz? Você quer calcular uma conta, você quer calcular a elevado a q. Tá? Então, o que é que você faz? Você vai lá na tábua logaritmo, localiza o a. O a está aqui. Então, aqui do lado está o logaritmo natural de a. Aí você quer a elevado a q. Então, em vez de calcular a elevado a q, você calcula o produto q vezes ln de a. Aí tem esse resultado, que faz um produto, e localiza aqui na tabela onde é que está esse produto, ou uma aproximação dele. Então, digamos que está bem aqui, que ln de a, esse valor você encontrou aqui. Com certeza, o que está aqui é quem? É a elevado a q. Aí você volta, então, tem o a, vai para o lado direito, é o logaritmo natural de a, multiplica isso por q, tem q ln de a, aí volta na tabela, vê o que está desse lado. O que está desse lado, com certeza, é a elevado a q, porque aqui está o logaritmo natural de a elevado a q. Então, esta fórmula aqui, observe, esta fórmula aqui, ela recupera a potência com expoente racional. Só que a potência com expoente racional, olha a sutileza aqui. A potência com expoente racional só está definida assim, expoente racional. Nós só demos, você só consegue ver sentido na potência com expoente racional. Até aqui, você tem a potência com expoente natural, aí passa para a potência com expoente inteiro e passa para a potência com expoente racional. Só que quando você olha para esse lado aqui faz sentido qualquer que seja o Q real. Então, esse lado esquerdo dessa igualdade permite que a literatura matemática estenda a potência que está definida para o expoente racional para a potência com expoente real. E de forma contínua e diferenciável, via essa expressão. Então, é essa expressão que vai definir agora a potência com expoente real, segundo a seguinte definição. Eu vou apagar aqui, vou aproveitar esta proposição e vou estender a potência com expoente racional à potência com expoente real. Como? A seguinte definição. Agora é definição, porque eu vou estender, então, definição. Tá. Então vamos ver. Dados x positivo e y real. A potência de base x e expoente y é o número real denotado por x elevado a y, mesma notação que você tinha antes, e dado por x elevado a y é igual a exponencial de y vezes o logaritmo natural de x. Por quê? Porque nessa igualdade faz sentido o y ser real.
ela não, nessa igualdade, esta expressão, desculpa, nessa igualdade não, me expressei mal, né? Nessa expressão faz sentido o y ser o número real. Então eu uso essa expressão para ser x elevado a y. Por quê? Porque lembrando, ó, a igualdade vale para expoente racional. Então eu uso esse lado esquerdo para estender a definição de potência para potência com expoente real. Isso vai fazer com que a potência com expoente racional e base fixa, potência com expoente real e base positiva fixa seja uma função diferenciável. Mas isso é outro detalhe. Primeiro nós vamos demonstrar o seguinte, olha, só faz sentido, essa extensão, ela só é uma extensão consistente, ela só faz sentido, ela só é útil se ela preservar as propriedades de potência já existente para potência com expoente racional. Quais são elas? Produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Você sabe que vale para racional, para expoente racional. Quociente de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Quer dizer, eu tenho agora que provar que estas propriedades elas permanecem válidas nesse novo universo, nesse novo contexto, onde o expoente pode ser real. E é isso que nós faremos, é isso que eu farei agora para vocês. Né? Então, primeiro, bem, antes de mais nada, então você veja que quando aparecer, por exemplo aqui, daí, ó, quem é agora? 3 elevado à raiz de 2. Quem é? É por definição, quem? Exponencial da raiz quadrada de 2 vezes o logaritmo natural de 3. Isso aqui é 3 elevado à raiz de 2. Quem é π elevado a π? Isso é a exponencial de quem? De π logaritmo natural de π, tá? E assim por diante, tá? Por exemplo, né? Então você tem isso. Então vamos às propriedades. Vamos às propriedades. Propriedades. Primeira delas, né? As propriedades devem valer, as propriedades de potência devem valer em seu contexto. E valem por causa das seguintes proposições. Primeira proposição. Tá? Dados. Então vamos lá. Dados. X positivo e YZ reais. X elevado a Y mais Z é X elevado a Y vezes X elevado a Z. Tá? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, né? X elevado. Tá? Então, prova disso. Né? Prova vai ser usando a definição. Prova. Então, eu tenho que provar usando a definição, que está lá. Ó. Qual é a definição? Quem é x elevado a y? X elevado a y é a exponencial de y logaritmo natural de x. Então, eu tenho que usar essa definição. Então, vejamos. Vamos lá, definição. Então, ó, repetir. Dados. X positivo e YZ reais. Então, vamos lá. Quem é x elevado a y mais z? Ó,
Isso é, por definição, né? Isso é a exponencial de quem? De y mais e, exponencial do expoente, né? Vezes o logaritmo natural da base. Só que aqui dentro, o que é que eu tenho? Eu tenho a soma pelo produto de números reais, a soma dos números reais pelo produto contra o número real. Isso é distributivo. Então fica y logaritmo natural de x mais e logaritmo natural de x. Ora, mas a exponencial da soma é quem? É o produto das exponenciais. Então isso aqui fica exponencial de y logaritmo natural de x vezes a exponencial de z logaritmo natural de x. E aí eu caio na definição, né? Definição, quem é isso aqui, por definição? É x elevado a y. E quem é isso, por definição? É x elevado a z. Então está aprovado. Pronto. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Tá? Tá. Observe, não deixe de observar, não deixe de observar o seguinte, tá? Claro, tá? Claro que a definição, né, ó, olha aqui, ó, só é colocá-la aqui, dados, x positivo e y real, x elevado a y, por definição, é a exponencial de y logaritmo natural de x. Logo, x elevado a y, por cada definição é positivo, porque a exponencial, né, é a exponencial de um número, a exponencial de qualquer número real é um número positivo. Deixa eu ver se está enquadrado. Tá, enquadrado. Então, a conclusão, vamos encerrar. Isso daí já está passando. Deixa eu encerrar, começar outra.